Eu fui obreiro da IURD e algumas vezes só de colocar a mão sobre a cabeça da pessoa ela começava a tremer. É claro. Quer dizer então, Caio, que ela já estava condicionada? Olha, para eu não ir muito longe, conto uma historinha só rapidamente aqui, dentre as muitas que eu poderia contar, mas eu vou contar a primeira vez que eu tive que fazer isso. Depois eu fiz muitas outras vezes. A primeira vez, para ninguém ficar assim achando que eu estou falando fora do tempo e espaço, eu estava numa reunião de quarta-feira, o pastor Paulo Brito, a mulher dele, a Claudete, são minhas testemunhas. 1974, 75 mais ou menos. Lá na ABI, uma quarta-feira à noite. Eu acabei de pregar, aquilo estava entupido, foi uma reunião cheia da graça e do poder de Deus. Quando acabou, e lá em Manaus eu vivia orando com endemoninhados todos os dias. E o pastor Paulo Brito sabia disso, o pai dele ainda vivia, o doutor Acioli, a dona Zenilda, já estão com o Senhor agora. O pastor Eugênio ainda era de lá, e um monte de outras pessoas, pastor Daniel Bonfim, que hoje está com o Senhor. E eu era um garoto, em 75 eu era um garoto de quê? De 20 anos de idade, né? Eu sou de 55, 20 anos de idade. E eles sabiam quanto Deus vinha me usando. E aí eu acabo de pregar e o Paulo me diz, olha, tem gente querendo que você ore por elas aqui. E aí formaram aquela fila. Veio aquele grupo enorme, ficou naquela fila. Aí eu fui e já havia aquela história de que lá no Amazonas não que eu tivesse contado, essas coisas precedem você. No meio evangélico elas vão vazando, o povo vai ficando naquela expectativa, naquela ansiedade, de que eu orava com os doentes e os endemoninhados e que era gente liberta o dia inteiro. Pois bem, embora eu não tivesse falado nada, eu nunca fiz propaganda disso, morrerei sem o fazer, o fato é que eu botei a mão na cabeça do primeiro, quando eu comecei a orar por ele, ele caiu possesso. Aquele estava possesso, o primeiro. E eu repreendi em nome de Jesus, ele ficou livre. Aí tinha uma fila de 40, 50, 60, sei lá mais quantos atrás. Aí quando veio o segundo, que eu já botei a mão na cabeça dele, antes de eu colocar a mão na cabeça dele, ele já foi tremendo todinho e caindo. Eu falei, esse negócio não tá bom. Aí eu nem dei ênfase à libertação, eu só disse, Jesus, dá paz ao coração desse senhor, você está livre, pode levantar em nome de Jesus, vem cá que eu vou te ajudar. Já não tratei de possessão. Aí vinha uma menina bonitinha com o noivo dela, ela com aquele tempo usava umas sainhas curtinhas, pernas roliças, bonitas, um bustier, noivo alto, um garotão bonitão, e ela veio assim nervosa. Quando eu fui botando a mão na cabeça dela, a garota já despencou. Pá! Aí é que eu vi que não tinha demônio nenhum. Que era condicionamento, sugestão, medo, pânico, a relação comigo, porque a essa altura eu estava imantado. Aí está o homem ungido. Se ele puser as mãos, as pessoas caem. Já começa na cabeça do indivíduo. Imagina numa mente fraca o sugestionamento, o condicionamento, a indução que está presente. Isso sem você querer. Imagina você induzindo, fazendo, incentivando e enfatizando. Isso você trabalhando contra. É assim? Imagina provocando. Aí quando eu ia botando a mão, ela caiu. Pá, eu olhei e falei, coitada, ela já está toda condicionada. Aí eu me ajoelhei ao lado dela e falei no ouvido dela. E o povo lá, aleluia, aleluia, porque o povo não discernia também, né? Eu ajoelhei ao lado dela, falei no ouvidinho dela, falei, minha filha, você não está possessa de nada, você só está morrendo de medo. Então, por favor, com muito jeitinho, eu vou virar as suas pernas para cá, feche as suas pernas, porque a sua calcinha está aparecendo para o auditório inteiro. Então, devagarzinho eu vou puxar você e você vai levantar, tá bom? Bem devagar. Vem comigo agora, eu vou te ajudar. Aí eu fui, levantei ela bonitinha, assim, ela, com os olhos olhando para mim, eu falei, filha, você não tem nada. Fica calma, vai para casa que você não tem nada.
Aí virei para os outros e falei, minha gente, o primeiro estava endemoniado, o segundo estava sugestionado, a terceira caiu de medo, eu não vou orar por mais ninguém aqui, porque vai ser só um espetáculo patético. Ao final vocês vão dizer que eu expulsei 60 demônios aqui, que foi uma coisa maravilhosa, mas Jesus não teve glória. Foi só circo de exorcismo. Eu lido com demônios verdadeiros todo dia e o buraco é infinitamente mais embaixo. Em geral, nessas reuniões de massa, o sugestionamento, o condicionamento, produz em 98% dos casos esse tipo de fenomenologia, que não tem nada a ver com possessão, tem a ver apenas já com o estereótipo do psiquismo demoníaco, que não tem brasileiro que não saiba como é esse estereótipo, que não tem nada a ver frequentemente com as verdadeiras possessões que acontecem de modo grotescamente diferente do estereótipo. Mas esse estereótipo já se conhece da macumba, da umbanda, da quimbanda, das reuniões pentecostais, de todos os lugares, há muito tempo. Então a pessoa apenas encarna o estereótipo de nervosismo, de pânico e de histerismo. Parei a reunião e muitas outras vezes na vida, quando eu começava a orar por alguém que estava genuinamente possesso, e o povo começava a trazer outros para dentro, e eu começava a ver que o clima ia se tornar esse, eu parava na mesma hora e dizia, quem quiser oração de fato por um problema dessa natureza, me procure num ambiente onde não será massivo, e eu atenderei caso a caso, pessoa a pessoa, porque a massa é um condutor de energia, de engano e de sugestão extraordinária. A massa tem o poder de transformar até aquilo que poderia ser em algo que não é, pelo pânico ou pela adesão que o inconsciente do indivíduo faz à expectativa coletiva de que assim seja. E aí se torna de maneira fajuta, não de maneira genuína e verdadeira. E é uma das razões pela qual os produtores do engano fazem questão de transformar indivíduos em massa, massificando a mente e o olhar. É verdade. É o primeiro passo, né? É isso. Tem que massificar para poder dar certo. Tete a tete, vis a vis, face to face, homem a homem, mulher a mulher, encaramento, sozinho, num lugar à parte, eles não querem. Eles querem massificação. Por isso eles fogem da pessoalidade, do vínculo pessoal, fechado, quieto, sem observadores impressionáveis. E aí, brother? Desperformatizado. Desperformatizado não serve. Não funciona.